mas sendo homem de Deus mesmo, né? Então ver essa criançada aqui na igreja é muito bom. E eu lembro quando eu era pequenininho, com vocês assim, que eu já usava meu terninho e gravatinha na igreja, e era muito gostoso, muito bom mesmo. Eu queria destacar aqui uma visita especial, que é a avó da irmã Zaya. Ela está passeando aqui na Irmã. Como é o nome da irmã mesmo? Joanita. A irmã Joanita, ela é avó da irmã Zaya, que é a esposa do nosso pastor Anderson, né? Seja bem-vinda, irmã. Nossa meio aí, tá bom? Ela veio quarta-feira aqui no grupo, junto com a mãe da irmã Zaya, né? Só que a mãe da irmã Zaya já voltou lá para o Paraná. Bom, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Vamos esperar todo mundo achar, né? Evangelho de Mateus capítulo 4. E vamos fechar os olhos. Todo mundo achou? Vamos fechar os olhos. Querido Pai do céu, que o Espírito Santo fale para nós neste momento. Que o nome de Jesus seja exaltado. Que possamos sair daqui nessa manhã de sábado, desse culto, fortalecidos com a presença e o poder do Espírito Santo. Queremos aprender um pouquinho mais sobre a Tua graça maravilhosa, o Teu amor revelado em Jesus, querido Pai do céu. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. São Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Diz assim: caminhando Jesus, está falando de Jesus, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e lançavam as redes ao mar, que eram pescadores, estavam pescando. E no versículo 19 diz assim: Jesus falou para eles assim: ô Pedro, André, vocês dois aí, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Versículo 20. Então eles deixaram no outro dia as redes. É isso que aí ou não? Depois de uma semana eles deixaram as redes ou não? E imediatamente eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Agora vamos abrir lá em São João capítulo 21. Então vocês viram Jesus chamando Pedro e o irmão dele André. E imediatamente seguiram Jesus ao ouvirem o chamado. Muito bem. Agora abra lá no Evangelho de João a sua Bíblia agora. João capítulo 21. João capítulo 21. Todo mundo achou? Então vamos ver. Versículo 15. Pedro é interrogado por Jesus. Vamos ver o que diz aí? Depois de terem comido, depois da ressurreição de Jesus encontrou Pedro. E Jesus falou assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Pedro respondeu assim: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus falou assim: apacenta os meus cordeiros, ou apacenta o meu rebanho. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, sabes que te amo. Jesus falou: então apacenta meu rebanho, pastoreia minhas ovelhas. Versículo 17. E pela terceira vez seguida, Jesus perguntou para Pedro de novo: você me ama, Pedro? Aí Pedro ficou triste, ficou injuriado mesmo, porque Jesus perguntou 3 vezes isso para ele. Jesus estava duvidando: Pedro, você me ama? Aí ele respondeu assim: o Senhor sabe de tudo, Senhor. O Senhor sabe que eu amo o Senhor demais. Aí Jesus falou assim: então apacenta meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Aí no finalzinho do versículo 19, irmãos, Jesus falou assim para Pedro: Pedro, segue. No final do versículo 22 do capítulo 21, Jesus falou de novo para Pedro: Pedro, segue. Irmãos, a gente viu lá em Mateus que Jesus fez um convite para Pedro, né?
Pedro, larga tudo imediatamente e me segue. A Bíblia falou que Pedro seguiu. Só que depois de 3 anos convivendo com Jesus, dormindo com Jesus, comendo com Jesus, caminhando com Jesus, expulsando, pregando, curando, fazendo um monte de coisa com Jesus. Depois de 3 anos, Jesus morreu, ressuscitou. Aí Jesus foi lá e teve um papo particular com Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? E na sequência Jesus falou: se você me ama de verdade, Pedro, então me segue. Mas Jesus já não tinha feito o convite 3 anos antes para Pedro seguir Jesus? Porque depois de 3 anos, 4 anos depois, Jesus voltou a repetir o convite de novo para Pedro seguir. Estranho, né? Estranho, por quê? Vou fazer uma pergunta para você pensar. 2 perguntas, aliás. Por que você está na igreja agora cedo, nesse sábado de manhã aqui? A primeira pergunta que eu faço: por que você veio aqui? É só a sabatina, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: por que você se batizou e se tornou adventista do 7º dia? O que fez você tomar a decisão de se batizar há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás, ou 1 ano atrás, ou 1 mês atrás, não importa? E sobre essas 2 perguntas: por que você veio aqui hoje? E por que você tomou a decisão de ser um adventista do 7º dia, um cristão, e de seguir Jesus, como Pedro seguiu? Por quê? Por que você tomou essa decisão? Muito bem. A pergunta que Jesus fez para Pedro, irmãos, 3 vezes, é a pergunta que não quer calar, porque é a pergunta que ele está fazendo para mim e para você nessa manhã, e é a pergunta que vai carregar a gente até o céu. E a pergunta que é a seguinte: Fábio, Gilson, Gilmar, Alessandro, Kevin, a pergunta do Espírito Santo para mim e para você agora, irmão, nessa manhã é a seguinte: você me ama? De verdade? Jesus não está perguntando quanto tempo você tem que batizar. Jesus não está perguntando quantos anos você é adventista, quantas pessoas você batizou, quantas pessoas você trouxe para a igreja, quantos estudos bíblicos você deu. Jesus não está perguntando se você está guardando o sábado direitinho, se você está devolvendo o seu Cristo, se você não está comendo isso, se você não está comendo aquilo. Jesus não está perguntando sua roupa, a roupa que você está vestindo, a roupa que você está vestindo. Jesus não está perguntando se você vai ser um bom missionário esse ano aqui, vai batizar uma igreja. Não. A pergunta principal de Jesus para Pedro, depois de 3 anos de convivência, é a pergunta principal da Bíblia. É a seguinte: quando você ama Jesus de verdade? E aí você vai ter uma resposta. Por que você está aqui nessa manhã? Porque o Deus se batizou. Porque se você não tiver uma resposta baseada nisso, você está perdendo seu tempo na igreja. Eu estou perdendo meu tempo. Porque eu nasci em berço adventista. Nasci em berço adventista. Conheci a Bíblia desde pequenininho. Quando eu era do tamanho do Vinícius, aí de gravatinha, eu peguei meu primeiro sermão com 9 anos de idade. Lindo, maravilhoso, uma criança de 9 anos pregando a igreja, lindo, maravilhoso. Mas quando eu perdi o meu amor por Jesus, eu fiquei 12 anos fora da igreja, os irmãos já sabem. Porque eu perdi o foco, que é o amor a Jesus. Então não adianta você ser um religioso, não adianta você ser um religioso, não adianta caminhar com Jesus aí 3 anos, 4 anos, 20 anos, se a gente não descobrir a resposta para essa pergunta. Se você realmente ama a pessoa de Jesus. E se você não amar a pessoa de Jesus, você está perdendo seu tempo. Eu estou perdendo meu tempo na igreja. Não adianta o pastor Anderson chegar aqui no culto, fazer um lindo sermão como ele fez semana passada, e tocar uma trombeta convocando você e a mim para trabalhar para Deus. Se você não amar Jesus, não adianta tocar trombeta. Se você não sentir o amor de Jesus e aceitar o convite para seguir ele. Pode ir o pastor Cidral aqui fazer uma semana de colheita maravilhosa, como fez no final do ano passado, gente chorando, gente batizando. Mas se você não amar Jesus, tudo aquilo ali não vale nada. Porque é o amor de Jesus que faz toda a diferença. E Pedro, durante 3 anos, pregando, curando, expulsando demônios, não entendeu isso. Ele foi entender depois da ressurreição, aquele bate-papo com Jesus. Os irmãos ficam entendendo? Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta sobre a lição da escola sabatina. Sobre a cruz de Cristo, o Calvário, a morte de Jesus na cruz. A gente está, desde pequenininho, ou desde que a gente está na igreja, pregando sobre isso, o amor de Jesus, a graça de Jesus, não é verdade? A gente canta sobre isso, prega sobre isso, lê sobre isso, a gente escreve sobre isso, né? Mas vou fazer mais uma pergunta para a gente pensar. Mais uma pergunta. Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás, mais ou menos. O que eu tenho a ver com isso? Eu pedi para ele morrer na cruz. Eu pedi. Eu fui lá e implorei para ele: Senhor, vem morrer na cruz por mim.
mesmo. Porque você não pediu nada, eu não pedi nada, eu não mereço nada, e Jesus falou assim, eu vou assim mesmo. Amém? E Deus se fez homem, veio aqui na terra, por amor, irmãos. E a coisa mais linda da cruz de Cristo é isso. Porque Ele se ofereceu. Ele falou, eu vou. O ser humano não quer, o ser humano não quer saber de mim, o ser humano não me aceita, o ser humano me rejeita, mas eu vou assim mesmo, porque eu amo. E voluntariamente, de livre, espontânea vontade, Jesus veio e fez tudo aquilo que nós já conhecemos. Então, meu irmão e minha irmã, o apelo do Espírito Santo para mim, para você nessa manhã é o seguinte: você conhecer Jesus na cruz é uma coisa, você experimentar Jesus por amor é outra, irmão. É outra coisa muito diferente. Você pode passar 10, 15, 20 anos na igreja. Se você não experimentar amar Jesus de verdade e experimentar isso na vida, você só vai conhecer sobre Jesus, mas você nunca vai conhecer Jesus. E você está perdendo. E Pedro estava perdendo ele. Por que eu estou dizendo isso? Quem aqui conhece o Espírito Santo? Todo mundo conhece o Espírito Santo. A gente conhece um monte de coisas sobre o Espírito Santo, mas você nunca experimentou o quê? Um relacionamento com o Espírito Santo. Você nunca foi na casa dele, ele nunca foi na sua casa, você nunca comeu uma pizza com o Espírito Santo, mas todo mundo conhece sobre o Espírito Santo. Alguém que conhece o Lula? Todo mundo conhece o Lula, mas quem nunca foi na casa dele, quem nunca foi na casa dele? Eu não sabe, né? Eu dentro da minha casa nunca veio. E a mesma coisa de Jesus Cristo, irmão. Você pode conhecer tudo sobre Jesus, mas se você não experimentar ele no seu dia a dia por amor a ele, você só vai conhecer sobre Jesus. Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida e na sua. Não vai fazer diferença. Se conhecer sobre Jesus fizesse realmente toda a diferença e fosse o mais importante, nenhum pastor se perderia. Porque o pastor estuda 4 anos de teologia, grego, hebraico, estuda a Bíblia de ponta a ponta, de ponta a cabeça. Tudo que você imagina sobre a Bíblia, o pastor estuda no curso de teologia. Conhece tudo sobre Jesus. Quantos pastores já se perderam? Quantos pastores se perdem? Quantos pastores caem em pecado? Quantos pastores não irão para o céu? Porque conhecem tudo sobre Jesus. Mas de repente faltou na vida deles o quê? A experimentar realmente o amor de Jesus. Ou esse amor que experimentaram morreu. Então, conhecer sobre Jesus é fundamental, é importante. Mas tem que experimentar esse conhecimento na prática. Por amor a Jesus. Então não adianta vir aqui fazer apelo, não adianta ter semana de oração, não adianta ter santa convocação e tudo mais, se você não sentir no seu coração individualmente o quanto você ama Jesus de verdade. Hoje à tarde, 4 horas, eu fiz um apelo aqui, um convite para vocês ficarem aqui 4 horas, para a gente fazer um trabalho super simples. Tem lá no São Rafael, colocar um folhetim na caixa do correio. Eu não sei quantos vão vir. Não sei. Aí vai a critério de vocês, os gravadores irão. Muito bem. Como é que a gente pode experimentar tudo isso na prática? Quantas vezes por dia, na hora que você está trabalhando, estudando, fazendo a comida, lá cozinhando, limpando a casa, na hora que você está jogando bola, na hora que você está dirigindo o seu carro, quantas vezes por dia você pergunta assim: Jesus, eu te amo de verdade? Senhor, quanto que eu te amo de verdade? Irmãos, começa a pensar assim um pouquinho todo dia para você ver a diferença que vai fazer. Porque pensar no amor de Jesus aqui na igreja todo sábado é fácil. Nos cultos é fácil. Uma semana de oração, na Santa Ceia, é muito fácil você pensar o quanto você ama Jesus aqui na igreja. Mas na hora que você está trabalhando, comprando um carro, fazendo faculdade, na hora que você está negociando no seu dia a dia, 24 horas por dia, na hora de deitar, na hora de acordar, comece a parar e pensar nisso. Senhor Jesus, quanto que eu te amo de verdade? Aí você vai vir para a igreja, irmão, com outra atitude, com outro pensamento. Você vai fazer o trabalho de Deus com outro pensamento, com outra atitude. Porque essa pergunta faz parte do seu dia a dia já. Quanto você ama Jesus? Aí você vai chegar na igreja, tudo vai ser gostoso, tudo vai ser maravilhoso. Vai ser igual o salmista falou, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai ter alegria de estar na igreja e trabalhar para Deus. Porque você já tem essa resposta no seu coração todo dia. Quanto que você ama Jesus? Nós temos, como adventistas do 7º dia, nós temos uma missão. Qual que é a grande missão da igreja? Pegar o Evangelho, advertir o mundo que Jesus vai voltar e apressar a volta de Jesus. Amém? Essa é a nossa missão. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Essa missão de advertir o mundo sobre a volta de Jesus não é minha missão, não é a sua missão e não é a missão da igreja. Não é. Pode ter certeza disso. Nós temos que advertir o mundo
se você participar dessa missão ou não, Jesus vai cumprir a missão dele do mesmo jeito. Se você aceitar o convite de Jesus, vem e me segue por amor, participa dessa missão por amor. Se você aceitar ou não esse convite, a missão vai cumprir do mesmo jeito. Amém? Estando você firme na fé ou não, estando você na igreja ou não, aceitando ou não o convite, Jesus vai cumprir a sua missão e ele vai voltar. Amém? Só que Jesus é tão amoroso com a gente que ele fala assim: Fábio, vem participar comigo dessa missão. Não fica sentado no banco da igreja, não. Não fica só ouvindo o sermão, não, Fábio. Usa seus talentos para mim. Vem trabalhar comigo. Se você me ama mesmo, Fábio, vem trabalhar comigo. Sai da zona de conforto. Sai da comodidade. Sai do conforto da sua casa, Fábio. Vem trabalhar comigo. Por amor a mim, Fábio. Eu larguei tudo por causa de você. Por que você não vem trabalhar para mim, Fábio? Por amor a mim, por gratidão? Essa é a pergunta. Esse é o convite de Jesus. Isso é graça de Deus. É colocar o versículo na prática. É fazer por amor. Pequenas coisas, mas por amor. E participar da missão. Sabe o que é ser missionário? Não é ir lá na África, não é ir lá na Índia, não é ir lá na Amazônia, no meio do mato, no meio dos índios, não. Ser missionário é fazer parte dessa missão. Por amor a Jesus, não por amor ao Jão, ao pastor Anderson, por amor ao ancianato, não. Por amor a Jesus, simplesmente isso. Nada mais que isso. Quando a gente tem isso, a vida começa a mudar. E você sai da zona de conforto, começa a fazer um pouquinho de sacrifício para Jesus, pelo menos. Um pouquinho, pelo menos. Muito bem. E essa deve ser a nossa maior motivação. Jesus um dia falou assim: se vocês não fizerem a missão, se vocês não participarem da missão, as pedras clamarão. As pedras farão a missão. Vocês querem ver uma prova de que Jesus não precisa de mim e de você para cumprir essa missão? De pregar o evangelho e até o céu. Sabe uma prova disso? A internet. A internet é uma prova disso, irmão. A televisão do rádio é uma prova disso. Em questão de segundos, Jesus pode usar o Espírito Santo através da internet, através da TV Novo Tempo, através do rádio, para evangelizar a família inteirinha sem precisar de vocês e mim. Vocês querem ver um exemplo? Tem um cantor loirinho aí, que eu não vou nem falar o nome, todo mundo já sabe. Ele lançou uma música na internet. E só porque alguns jogadores famosos lançaram a música dele, hoje está bombando no mundo inteiro a música do camarada, esse brasileiro aí, esse cantor loirinho, né? E o mundo inteiro está cantando a música do camarada. É uma música que não tem nada a ver, é uma música que eu me suporto mais que essa música, eu vou aí escutando, né? Mas por quê? A internet divulgou esse negócio no mundo inteiro e estão cantando até em outras línguas na música, né? Não tem línguas na música do loirinho. O que significa isso? A internet hoje, a tecnologia, tem um poder tremendo de alcançar a população do mundo inteiro em questão de segundos, meu irmão. Tanta porcaria faz sucesso na internet. E por que Deus não pode, através do poder dele, Jesus, através do Espírito Santo, não pode usar a internet, a televisão, para fazer o trabalho que eu e você não estamos fazendo? Em questão de segundos. Não é verdade? Só que Jesus não está mais aqui entre nós em carne e osso. Então ele quer que você e eu sejamos o quê? Os lábios dele, as pernas dele, as mãos dele, os olhos dele. É a nossa parte, porque a gente precisa. Agora, de uma maneira bem prática, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 6. Vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Vamos ver agora de uma maneira bem prática tudo isso que nós estamos falando aqui sobre amar Jesus e participar dessa missão por amor na prática. Vamos ver. Jesus tinha uma missão quando ele veio há 2000 anos atrás, que foi salvar a gente na cruz. Foi a primeira missão de Jesus, morrer na cruz. E a segunda missão dele qual que é? Advertir o mundo para a segunda volta dele. E a missão é dele, não é nossa. Sabe que fazer parte, está confiando. E na primeira missão de Jesus, olha só o que ele fez na prática, e nós temos que praticar isso também pelo poder do Espírito Santo. Olha só, Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Diz assim, ó. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar. E passou a noite inteira orando a Deus. E de manhã cedinho, versículo 13, quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 discípulos, entre os quais deu também o nome de apóstolo. Certo? Agora, lá em Lucas capítulo 9, vamos ver o que diz. Lucas capítulo
capítulo 9, versículo 28 e 29. Lucas 9, 28 e 29. Quem quiser, vamos ver? Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Agora vamos lá para o livro de Marcos, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 32 e 33. Vamos ver o que diz aí? Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Muito bem. Nesses versículos que a gente leu agora, de uma maneira bem prática agora, irmãos. Vamos deixar a teoria e vamos para a prática. Quando Jesus veio cumprir a primeira missão dele aqui na terra, ele fez uma panelinha. Duas panelas, uma panelona e uma panelinha. Irmãos, panelinha na igreja é uma tragédia. Panela na igreja é um perigo, é coisa de Satanás você fazer panela na igreja. O que é panela? São aqueles grupinhos que se separam dos outros, que são melhores que os outros. Não estou falando dessa panelinha, não. Porque essa panelinha que Satanás faz na igreja para dividir a igreja, realmente é uma tragédia. Só que essa panelinha que Jesus fez aqui é uma panelinha que cumpriu a missão de Jesus aqui na terra. Jesus não podia ter pregado para 20 mil, 30 mil pessoas, porque ele escolheu 12. E dentro dessa panelinha de Jesus, que eram 12, ele pegou uma panelinha especial de 3. Foi Pedro, Tiago e João. Foi o que a gente leu. E nos momentos de mais importância na vida de Jesus, a Bíblia diz o quê? Que enquanto ele estava orando, ele reuniu um pequeno grupo dele. Na hora do Getsêmani, na hora do curso, quando Jesus estava orando, ele viu o quê? A panelinha dele, o pequeno grupo dele. E isso é uma mensagem divina, não é o Fábio que está falando, não é a associação, não é o pastor, não é a igreja, é um plano divino, irmãos, os pequenos grupos, porque é um plano de Jesus. Foi assim que ele cumpriu a missão no início e é assim que ele vai terminar a missão dele antes da volta dele, amém? Jesus quer fazer panelinha na igreja, irmãos, ele quer fazer pequenos grupos, os irmãos entendem isso. Jesus abalou o mundo inteiro com a pregação do Evangelho, começou com 12. E dentro desses 12 ele tinha 3 que eram mais íntimos. Nos momentos de mais angústia e oração, foi onde Jesus contou com os pequenos grupos. E a gente ainda quer ver a igreja lotada, sendo que a gente está falhando na formação de pequenos grupos, irmãos, dentro da igreja. Pequenos grupos para se unir, não para dividir. Panelinhas para cumprir a missão de Jesus, irmãos. Amém? Amém, irmãos. E é por isso que eu estou aqui essa manhã pregando. Porque pela graça de Deus esse ano, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ter que colocar em prática para a glória de Jesus esses pequenos grupos na nossa igreja, irmãos. Amém? Eu não sei como, mas eu vou sentar com o pastor Anderson, a comissão da igreja, os anciãos, a direção da ação missionária, todos vamos nos reunir, porque tem um projeto da igreja para isso. Só que nós temos que colocar em prática. Não adianta ter um projeto lindo e maravilhoso se a gente não praticar. Tem que funcionar, irmãos, porque se não funcionar, você e eu não vamos praticar o amor a Jesus de verdade nunca. Se esses pequenos grupos não funcionarem, nós não vamos nos preparar para o amor de Jesus de jeito nenhum. Sabe por quê? Por que nós não vamos nos preparar? Preste atenção no que eu vou falar agora, meu irmão. Preste atenção. Quando Jesus Cristo voltar, vocês acham que quando Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e glória, ele vai encontrar uma igreja das Mangueiras lotada, uma igreja do Lar com 2, 3 mil membros lotada? Vocês acham que quando Jesus voltar ele vai encontrar multidões esperando ele? Vocês acham? Jamais. O Espírito de profecia diz que quando Jesus voltar, sabe onde ele vai encontrar o povo de Deus? O povo dele? Em pequenos grupos. Em pequenos grupos. Porque muitas igrejas estarão fechadas, casas publicadoras estarão fechadas, escolas, colégios estarão fechadas. Na hora que as igrejas estiverem fechadas, casas publicadoras fechadas, na hora que você tiver que fugir, aonde você vai se apoiar? O amor que você tem por Jesus hoje e nos pequenos grupos. Como os valdenses que já deu um grande conflito, sabe do que eu estou falando?
21, Jesus apareceu primeiro a pequenos grupos. Estavam lá os apóstolos escondidinhos, trancados nas casas ali, e Jesus apareceu para eles depois da ressurreição. Percebe a importância dos pequenos grupos? Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 5, versículo 42. Atos capítulo 5, versículo 42. Vamos ver o que diz aí? Atos capítulo 5, 42 diz assim: e todos os dias, na igreja e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Então não é só no sábado de manhã na igreja. Diz aqui a Bíblia que os apóstolos de casa em casa pregavam e testemunhavam e se uniam em oração. E olha só o resultado. Atos capítulo 4, versículo 31. Vamos ver o que diz aí? Atos capítulo 4, versículo 31. Diz assim, olha: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha só, o poder dos pequenos grupos na mão do Espírito Santo, irmãos. Oravam juntos, unidos, as panelinhas, os pequenos grupos, pelo Espírito Santo. E o lugar onde eles oravam estremeceu pelo poder de Deus. E por que nós não podemos ter uma experiência? Podemos, não devemos ter uma experiência como essa. Então, irmãos, a colaboração de vocês é muito importante nesse projeto dos pequenos grupos desse ano na igreja. Se vocês não vestirem a camisa, se vocês não colocarem o pé na água, o mar vermelho não vai abrir. Se você e eu não fizermos a nossa parte, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E nos pequenos grupos é uma bênção. Sabe por quê? É uma bênção? Porque aí você se conhece melhor, você tem mais intimidade, você desabafa, o outro desabafa com você, um ajuda o outro, um ora pelo outro, um fortalece o outro, muito mais do que na igreja. Porque você vem na igreja aqui, cada um vai para sua casa, às vezes mal e mais você conversa com o outro. No pequeno grupo não, você tem aconchego, você tem calor humano, você tem amizade, e aí está o poder de Deus, irmãos. Amém? Aqui está o poder de Deus. E olha, cá entre nós, irmãos, vamos confessar aqui publicamente: os nossos cultos de domingo à noite, quarta-feira à noite, culto jovem e até a própria escola sabatina estão cada dia em fracasso. Muito pouco valor nós estamos dando aos cultos de domingo à noite, quarta-feira à noite, culto jovem e escola sabatina. Muito pouco valor. Está faltando mais amor a Jesus, eu acho. Então, se os cultos de domingo à noite, quarta-feira, e não estou falando da central, não, é de forma geral isso aí, de forma geral. Se estamos falhando nisso, irmão, então misericórdia. Jesus tem misericórdia para a gente amar Jesus de verdade, e pelo menos participar dos pequenos grupos. Pelo menos participar dos pequenos grupos. Muito bem. Abra sua Bíblia agora. No livro de Marcos agora, Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos capítulo 6, verso 7 diz assim: Jesus reuniu a panelinha dele, ele chamou um pequeno grupo dele de 12 pessoas e os enviou de 2 em 2, dando para eles autoridade sobre os espíritos imundos. Agora, lá no livro de Lucas, capítulo 10, verso 1. Lucas, capítulo 10, verso 1. Vamos ver o que diz lá? Depois disso, o Senhor designou outros 70 discípulos, mais um pequeno grupo, um pouquinho maior, 70 pessoas, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Que coisa, não? Está vendo, irmãos? Na prática, o que é amar Jesus na prática? É isso, meus irmãos. É isso. Não é só estar na igreja todo sábado, não. É você sair da zona de conforto, vestir a camisa, colocar o pé na água e pelo Espírito Santo fazer alguma coisa. Porque veja bem, aqui a Bíblia está falando agora, sabe do que, irmãos? Duplas missionárias. E tem tudo a ver com pequenos grupos. Sabe por quê? É um
missionária, como Jesus Cristo nos ensina. Eu e o Franklin temos uma dupla missionária. O Noel e a Noeli são uma dupla missionária. Ali tem mais uma dupla missionária. Junto às 5 duplas, nós temos 10 pessoas. E essas 10 pessoas, essas 5 duplas, formam o quê? Um pequeno grupo. Um pequeno grupo. E o que vai fazer na prática? Essas duplas, esses pequenos grupos. O que vai fazer na prática agora? Sair de porta em porta no colher? Eu já ouvi gente falando para mim assim, não suporto isso. Não é meu perfil. Esse negócio de sair de porta em porta não é comigo. E Deus entende isso. Jesus entende isso. Você não tem problema nenhum. Só que dupla missionária, pequeno grupo, não é só isso não, meus irmãos. Não é só sair de porta em porta, igual o de Jeová não, que é uma coisa linda, irmão. Eu não sei a motivação deles, eu sei que eles pregam, eles estão de acordo com a Bíblia. Mas a atitude do sistema de Jeová, de sair de porta em porta, é a coisa mais linda do mundo. Porque eles estão seguindo o exemplo de Jesus. Eles estão cumprindo a missão de acordo com o que Jesus ensinou. E nós temos que fazer isso também. É uma coisa linda, irmãos, e simples de fazer. Sabe por quê? Porque duplas missionárias, você não precisa ter faculdade, você não precisa ser estudado, você pode ser analfabeto, e você pode participar de uma dupla missionária de um pequeno grupo. Pode ser homem, mulher, criança, adolescente, não importa, casais, maridos, esposas, pais e filhos, você pode montar uma dupla missionária com quem você quiser. Pessoas mais experientes, pessoas não tão experientes. Aí na prática você vai começar a praticar o amor que você tem por Jesus, meu irmão. Nas duplas missionárias, nos pequenos grupos. E é uma coisa simples de se fazer. Basta você ter boa vontade. Basta eu ter boa vontade de fazer isso. Disposição, nada mais que isso. Nada mais que isso. Disposição. Lá em Pereiras, ano passado, nós tivemos um trabalho maravilhoso em Pereiras. E o Espírito Santo foi abrindo as portas assim, ó, foi clareando. Por quê? Por quê? Porque a missão é de Jesus, não é nossa. A missão é de Jesus, ele vai abrindo as portas e as coisas vão acontecendo como você nunca imagina. Então não existe desculpa, não tem desculpa, a não ser problema de saúde. Né? A dificuldade que a Valdica tem, por exemplo, de caminhar, e outras pessoas têm problema de saúde, aí Jesus entende. Mas se você tem saúde, tem condições, tem talento, não tem desculpa para Jesus. Se você ama Jesus de verdade, você vai colocar o pé na água, você vai formar sua dupla missionária e você vai participar desse grupo, meu irmão, para a glória de Deus. Amém? E não é o Fábio que vai apelar você, não é o pastor Anderson, não é o Jama. Quem vai apelar o seu coração nessa manhã é o Espírito Santo. Você tem que sair daqui nessa manhã com essa certeza que você ama Jesus de verdade. Se você vai participar das duplas missionárias dos pequenos grupos, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Saibam de uma coisa, a Igreja Católica e os pentecostais já praticam isso e muito bem. E nós que temos a verdade, estamos dormindo no bom. Estamos dormindo no bom. Porque os católicos já fazem reuniões de casa em casa e tem um resultado tremendo, meu irmão. Tremendo. A revista Isso É publicou uma matéria sobre isso. Eu tenho essa matéria aqui. Tem uma mulher rica, uma milionária lá do Rio de Janeiro, que 2 vezes por mês ela reúne 50 amigas dela na casa dela para buscar Deus, estudar a Bíblia e orar e rezar. Uma católica. 50 amigas ela reúne na casa dela 2 vezes por mês. Uma mulher rica. Olha só. Aqui fala que tem um pastor pentecostal que ele não tem tempo. Ele não tem igreja que nem essa. Ele tem 400 membros na igreja dele. E sabe onde vão os 400 membros da igreja dele? De casa em casa. São chamadas células. Ele usa até essa palavra células. Né? E sim, a igreja católica e os pentecostais, aonde eles implantaram esse trabalho de culto nas casas, só está aumentando a quantidade de membros e fortalecendo a fé de uns com os outros. Se funciona com Jesus, se funcionou com Jesus, com os apóstolos, e funciona com as outras igrejas, por que não vai funcionar aqui na central? Pelo poder de Deus. Amém? Basta você querer se envolver na prática e deixar o amor na teoria e praticar esse amor. E eu vou finalizar agora. Sim, esses pequenos grupos demoram em média 1h30. 1h30, esses pequenos grupos católicos e pentecostais. Aí eles batem papo, eles conversam, aí eles estudam a Bíblia, cantam. É uma coisa bem gostosa, descontraída, sabe? Porque a dupla missionária não é só bater de porta, levar folheto, não. É dar estudo bíblico, é visitar gente que está afastada da igreja, é visitar quem está doente, entendeu? É levar comida, cesta básica para quem está necessitado, entendeu? Então, dupla missionária não é só sair de porta em porta, tem muita coisa para fazer na igreja. Quer me ver um exemplo disso? A irmã Lazinha, ela teve um doente esses dias, né? Está recuperando, graças a Deus, está bem melhor. Se nossa igreja tiver
pequenos grupos, eu tenho certeza que a igreja toda já tinha visitado uma lazinha lá, tenho certeza. Ou pelo menos uma boa parte da igreja teria visitado ela. Porque os pequenos grupos e as duplas missionárias são para isso, para visitar os doentes, visitar os hospitais, um ajudar o outro, saber quem está desempregado, quem está passando fome, quem está com dívida. É no pequeno grupo que você filtra e descobre essas coisas, meus irmãos. Não é que um sábado eu pegando aqui, eu vou saber o seu problema e você vai saber o meu. É na casa, ali na intimidade, nos pequenos grupos. E as duplas missionárias têm essa função de descobrir isso. Pode ser ancião, pode ser desbravador, pode ser um qualquer um pode fazer isso. Basta mais Jesus assim. Basta mais Jesus. E eu vou finalizar contando uma história que está nesse livro aqui, ó. Nós estudamos esse livro aqui algumas quartas-feiras aqui do pastor Marco Filho, chama O Reavivamento Prometido. E na página 12 ele conta uma história extraordinária que eu queria terminar a nossa mensagem nessa manhã com essa história. Quem lê esse livro sabe. Os irmãos sabem que lá na Alemanha, há uns anos atrás, a Alemanha era um país comunista, quer dizer, os comunistas que governavam a Alemanha. E a Alemanha era dividida por um muro mesmo, gigante, chamado Muro de Berlim. Esse muro separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, e o comunismo é que governava a Alemanha. Conclusão: aonde o comunismo está, Jesus não está, porque o comunismo proíbe a pregação do Evangelho. Então, lá na Alemanha era proibido pregar o Evangelho. Falar de Jesus era impossível. E aos olhos humanos era impossível o Evangelho entrar na Alemanha. Era impossível o comunismo chegar ao fim. Era impossível. Só que o que aconteceu, irmãos? Prestem bem atenção nesse livro. Presta atenção. Isso aconteceu na verdade, na prática. Um pastor cristão lá na Alemanha, tem o nome dele aqui no livro, que eu não sei falar, é um nome complicado. Um pastor lá na Alemanha, toda segunda-feira à tarde, começou a abrir a igreja dele para cultos de oração, pequenos grupos na igreja. Toda segunda-feira à tarde. Em 1982 ele começou a fazer isso. Em 1982. E sabe o que aconteceu? Esse grupo de oração, nas segundas-feiras da tarde, foi aumentando, se fortalecendo. 7 anos depois, em 1989, no mês de outubro, nessa mesma igreja, sabe quantas pessoas tinham na igreja? 8.000 pessoas, orando pela liberdade religiosa. 7 anos depois, aquele pequeno grupo que começou na segunda-feira à tarde, numa segunda-feira à noite do mês de outubro de 89, 8.000 pessoas dentro da igreja e mais 1.000 lá fora, porque não cabia, em pé, orando pelo Espírito Santo para que o Evangelho fosse ali acessível na língua. Um mês depois, mais ou menos, isso aconteceu em outubro, em 9 de novembro, deixa eu essa data também. Exatamente, dia 9 de novembro de 1989, irmãos. A Alemanha, com seu comunismo, caiu. O muro foi derrubado na machadada, na marretada. O povo foi lá, irmãos, e acabou com aquele muro, acabou com o comunismo, e o Evangelho foi pregado de uma maneira poderosa. Amém? E um soldado comunista falou o seguinte: a gente estava preparado para tudo, menos para as orações e para as velas dos cristãos. Isso aqui não estava preparado para enfrentar o poder de Deus. Estava preparado para tudo. E diz que na hora que o povo foi para derrubar o muro, o governo não tinha mais o que fazer, porque o poder de Deus estava ali, através de um pequeno grupo que começou. E mais de 1 milhão de pessoas oraram naquele mesmo grupo pela liberdade religiosa. Por isso que eu falo, meus irmãos, a missão não é minha, a missão não é sua, a missão é de Jesus. E nós queremos que Jesus quer apenas que você participe dessa missão. E vai ser uma bênção na minha vida e na sua. Amém? Eu queria fazer um apelo para você agora. Por amor a Jesus. Não é porque o cara está pregando, porque o pastor antes se trocou a trombeta semana passada. Não, irmão, não é. Não é porque nós somos inscritos agora, porque o pastor antes está chegando. Não, mas por amor a Jesus Cristo, pelo amor de Jesus, que você um dia se batizou e aceitou. Participe desse projeto da igreja, irmão.
seja uma coisinha simples que você faça, mas faça a sua dupla missionária. Participe dos pequenos grupos que nós vamos implantar aqui na igreja. Participe. Abra seu coração, abra sua casa. E hoje à tarde esteja aqui 4 horas, com boa vontade. E o Espírito Santo vai te abençoar e abençoar por amor a Jesus. Amém? Depois de dar ao nosso Deus, vamos cantar o hino Sobre o Altar, 317. Querido Pai do céu, Santo Deus, nós queremos realmente a cada dia da nossa vida, a cada momento, querido Pai, nós queremos sentir verdadeiramente o amor por Jesus Cristo.
Queremos que o amor a Jesus esteja acima de tudo. E nós queremos colocar na prática esse amor que nós temos por Jesus. Um dia Jesus, por amor, entregou tudo por nós. Um dia, por amor, Jesus fez o maior sacrifício do mundo por nós. E hoje nós queremos fazer um pouquinho também por amor a Jesus. Queremos fazer o mínimo, pelo menos, um pequeno sacrifício que seja, mas qualquer coisa que nós possamos fazer, que seja realmente por amor ao Senhor, querido Pai, por amor a Jesus e por amor ao Espírito Santo. Querido Pai, hoje à tarde nós temos um trabalho ali no Parque São Rafael. É um trabalho simples, é verdade, mas nós queremos fazer por amor, e que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesse trabalho. Nós temos também um projeto aqui para esse ano, de formar as duplas missionárias, formar os pequenos grupos, e dessa forma nós queremos praticar realmente a salvação e o amor de Cristo. Querido Pai do céu, cada irmão aqui da igreja, seja senhor de idade, pessoas de idade, ou jovens, adolescentes, crianças, casados, solteiros, não importa, com estudo, sem estudo, nós imploramos, querido Pai do céu, pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Jesus, que cada irmão aqui da igreja central tenha disposição, boa vontade e amor a Jesus para fazer parte dessa missão. E que essa missão se cumpra na nossa vida, que possamos ser missionários pelo poder de Jesus e para poder encontrarmos Jesus quando Ele voltar. Pois é em nome do Senhor Jesus que eu oro neste momento. Amém. Permaneça em mim.